Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Seja muito bem-vindo você, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui no nosso canal Mensagens Católicas de Salvação. Sinta-se acolhido, sinta-se amado por mim aqui nesse canal. E hoje eu quero falar sobre as doenças espirituais de que precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados das doenças espirituais, mais do que das doenças físicas. Claro que as pessoas nessa terra, geralmente elas olham apenas para o carnal, elas não têm um olhar espiritual das coisas, têm um olhar carnal. Claro que a gente precisa ser curado das doenças físicas também, e é uma grande graça se a pessoa conseguir isso, ser curado de um câncer, ser curado de qualquer outra doença, de qualquer outra doença que seja de alto risco de vida, de grande gravidade, a pessoa ser curada é muito bom. E é uma grande alegria imensa, mas as doenças que precisamos ser curados, as principais doenças de que precisamos ser curados são as doenças espirituais. São as doenças espirituais, porque são as doenças da alma e não da carne. E eu vou ler um texto aqui para a nossa reflexão e a gente vai trabalhar sobre essa questão hoje, neste vídeo aqui no canal. E o texto se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Então aqui fala que Deus ungiu Deus Pai. Quando fala de Deus, está se referindo a Deus Pai, ungiu Deus Filho que é Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aqui envolve a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade realizando a obra. Deus Pai enviando Jesus e Jesus realizando grandes obras pelo poder do Espírito Santo. Poder que cura, que liberta, que salva. E aqui fala que ele curava todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele, Deus Pai e Deus Espírito Santo estava com ele, né? Com Deus Filho Jesus. Então ele curava todos os oprimidos do demônio. A gente pensa que o oprimido pelo demônio é só uma pessoa que talvez seja perseguido por outras pessoas, talvez por sua fé, talvez por ser diferente, talvez por não aceitar coisas erradas, não concordar com coisas erradas, e aí a pessoa é perseguida por isso. Então tudo isso é opressão também do diabo. Mas aqui, quando se trata, se referindo a Jesus, falando da cura das opressões do diabo, curando da opressão do diabo, se trata de doenças. Jesus curou doenças físicas e doenças espirituais. Mas Jesus, quando ele curou as doenças físicas, é para nos passar uma mensagem da principal cura que a gente necessita, que são das doenças espirituais, que é a cura da alma. Então, Jesus curou, por exemplo, leprosos. Jesus curou pessoas que era paralítico. Jesus curou cego, surdo. Jesus, ele curou a pessoa que tinha a mão ressequida, a mão seca. Jesus curou todas essas pessoas pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha toda a autoridade. Ele curou essas pessoas dessas doenças físicas. Mas hoje, essas doenças é para nos mostrar que existem também as doenças espirituais. E qual é a lepra espiritual que o ser humano precisa ser curado? Qual é a lepra espiritual que o ser humano precisa ser curado? É o pecado do orgulho, o pecado da indiferença. Quantas pessoas se acham melhores do que outras? Quantas pessoas se julgam melhores do que outras? A pessoa está fazendo tudo errado, mas ela se acha melhor do que a outra, ela se acha no direito de apontar o dedo para o outro
de julgar, condenar, excluir o outro. Então, sem levar em conta o que a pessoa já fez por essa pessoa, que a pessoa já fez por aquela pessoa. Então, essas pessoas que são orgulhosas, que têm o pecado do orgulho, elas não conseguem, como se diz, elas tampam os olhos para o que o outro fez para elas. Elas não conseguem mais reconhecer o que o outro fez por elas. E acaba excluindo, acaba deixando de lado, acaba não valorizando a amizade da pessoa, não valorizando a bondade da pessoa, não valoriza a pessoa. Então, é o pecado do orgulho, né? A lepra espiritual, no caso, é o orgulho, a indiferença. A pessoa passa por você, vira o rosto, não cumprimenta, se acha melhor. Talvez você tenha algum problema de saúde, físico, alguma coisa assim desse tipo. A pessoa se acha melhor do que você, porque ela não tem aquele problema de saúde, então ela se acha melhor. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho. Então, por não ter, já se acha melhor, sabe? Então, a lepra do orgulho. E quando a pessoa é orgulhosa, ela não reconhece o erro. O orgulho é a porta de entrada para todos os demais pecados e defeitos. É a porta de entrada. Quando a pessoa ela é orgulhosa, ela não reconhece os erros, ela não reconhece que precisa buscar a Deus, ela não reconhece que precisa fazer o bem, que precisa melhorar em certos aspectos da vida. Todos nós temos que crescer a cada dia, melhorar. Então a pessoa não reconhece, ela é orgulhosa. Ela não pede perdão, ela não, nem para Deus, e se pede da boca para fora, não pede perdão para o próximo. Se pede também é da boca para fora, né? Então a pessoa não tem humildade, porque ela está com a lepra espiritual do orgulho e da indiferença em relação a Deus e também ao outro. Quantas pessoas excluíram Deus da sua vida, né? E qual que é o pecado do... Qual que é o câncer? Jesus também, nos dias... Na época não tinha essa... Pelo menos não se via falar de câncer, é a doença mais recente. Mas Jesus já curou muitas pessoas de câncer. E qual que é o câncer espiritual? O que seria o câncer espiritual? É a mágoa, é o ódio, é a inveja. Isso aí é o câncer espiritual. Pessoas que... Porque a inveja, por exemplo, tem um texto da Bíblia que diz que quando a pessoa tem inveja, os ossos dela se dói, acaba doendo de tanta inveja. Então, o câncer corrói a pessoa. Geralmente o câncer vai corroendo a pessoa por dentro, né? Não é assim? Então, a inveja, nessa passagem bíblica, fala que corrói os ossos. A inveja corrói os ossos. Então, qual que é o câncer espiritual? É a inveja, é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento. A pessoa não consegue perdoar o outro, a pessoa não consegue liberar o perdão para o outro. Fica remoendo aquilo todos os dias, não esquece. Quando lembra de alguma coisa ruim que a pessoa fez contra ela, ela lembra com raiva, fala muitos palavrão, então a pessoa não perdoou ainda. Se ela lembra com raiva é porque não perdoou. Então, o câncer espiritual, no caso, é a mágoa, né? A mágoa, o ódio, a indiferença. E Jesus, ele curou alguns paralíticos também na época dele, pessoas que não conseguiam andar. Era paralítico. E qual que é a paralisia que nos impede de caminhar hoje? Quando a gente foca só nas coisas dessa terra, acha que não precisa de Deus. Eu não preciso ir na igreja, eu posso viver minha fé aqui em casa mesmo, eu não preciso ir da igreja, eu não preciso se reunir com os irmãos. Quando a pessoa se fecha nesse mundinho e não vai ao encontro do Senhor,
em sua casa, na igreja, não vai ao encontro do Senhor, dos irmãos, não vai ao encontro do pobre que não tem o que, quase não tem o que comer em casa, não tem muitos recursos, então não vai ao encontro do pobre. Então a pessoa ela é paralítico espiritualmente falando, ela é paralítico. A pessoa que não vai ao encontro de Deus e do seu próximo, sobretudo nas necessidades do próximo, a pessoa é paralítica. E ela precisa ser curada também disso, dessa paralisia espiritual, que impede de ir ao encontro do próximo e de Deus principalmente, né? E qual que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual seria a pessoa não conseguir enxergar que ela precisa melhorar. Ela não conseguir enxergar que ela está indo por um caminho de destruição, mas ela não enxerga. Para ela está tudo bem. Ela está indo por um caminho de destruição. Um caminho que ela vai se frustrar bastante, mas ela não enxerga. Ela não enxerga, então ela é cega espiritualmente. Ela é cega. Ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar nada de bom que, por exemplo, que Deus faz por nós. Ela não consegue enxergar nada de bom que Deus faz por nós. Todos os dias tem um sol lindo para a gente contemplar, um céu lindo, uma lua, as estrelas, a noite, e a pessoa não consegue reconhecer essas belezas que estão diante dos nossos olhos físicos e também espirituais. Tudo que Deus faz por nós toca o nosso coração com alguma mensagem, com algum hino. A pessoa não consegue reconhecer nada disso. Ela não consegue reconhecer nada disso. Nada de bom que Deus faz. Aliás, ela culpa a Deus pelas coisas ruins que acontecem na vida dela. Ela questiona a Deus porque está acontecendo aquilo de ruim na vida dela. Então, ela é cega espiritualmente. Então, ela precisa voltar a enxergar. Ela precisa ser curada da cegueira. Quem são os surdos espirituais hoje? São as pessoas que não ouvem a voz de Deus. São as pessoas que não ouvem a voz de Deus. E tem um texto de Provérbios que diz assim: quem se faz de surdo aos gritos do pobre, quando clamar não será atendido. Ou seja, não vai ouvir a voz de Deus. Ele não vai ser atendido, porque ele se fez de surdo aos gritos do pobre. Então, o surdo é aquele que tampa os seus ouvidos para a necessidade do outro também. Tampa os seus ouvidos para a necessidade do outro em relação à família, aos amigos. Tampa a necessidade que eles têm de salvação, de santidade. Por isso, prefere não falar sobre Deus, prefere ficar mudo espiritualmente. Quando a pessoa não fala sobre as grandes obras que Deus realizou no passado, continua realizando no presente, vai realizar no futuro, a pessoa é muda espiritualmente. Quando ela não prega, tem vergonha de pregar a palavra de Deus para as pessoas, tem vergonha de pregar alguma coisa que está errado, tem vergonha de pregar até algo certo, mas simplesmente tem vergonha de pregar, mas ela acaba sendo muda espiritualmente. E quando ela não dá ouvido à voz de Deus, ela não para um pouco para ler a Bíblia, para orar, para meditar na palavra de Deus, um bom livro, ela também é surda espiritualmente. E então, meus amigos, resumindo aqui, deu para entender mais basicamente, né, que a gente precisa ser curado também das doenças espirituais. Essa sim a gente precisa ser curado. E tinha uma doença na época de Jesus, que era a lepra,
que a pessoa era impedida de entrar no templo. Se a gente for pegar um gancho, as doenças espirituais sérias, né? Porque tem as doenças espirituais leves também, depois eu vou falar, mas as doenças espirituais sérias, no caso, todas essas que eu citei aí são sérias. Essas doenças, se a pessoa morrer assim, ela é impedida de entrar também no templo. Mas que templo é esse? O santuário celestial do céu. A igreja celeste, a igreja que se encontra no céu, ela é impedida de entrar. Então, que possamos buscar as curas espirituais mais do que as curas carnais, mais do que a cura do físico, precisamos buscar as curas espirituais. Precisamos ser curados de tantas coisas. E no caso, Jesus, na época que ele curava, ele fazia uma pergunta. Antes de curar, ele fazia uma pergunta: você quer ser curado? Então hoje Jesus faz uma pergunta para você: você quer ser curado? Você quer ser curado dessas doenças espirituais, desses pecados graves? Você quer ser curado? Você quer ser curado da vida de farra, bebedeira? Você nem lembra de Deus? Você quer ser curado disso? Se você dizer, então diga que sim e busca a Deus. Faz a sua oração no seu quarto, retirado, vai na igreja, fala assim: eu quero ser curado. Eu quero ser curado dessas doenças espirituais. Eu reconheço que eu tenho essas doenças, então eu preciso de cura. Então e você vai ser curado, porque Jesus curou. Ele curou no passado e cura no presente e vai curar no futuro. Então, busque a sua cura. No caso, as doenças espirituais leves, vamos dizer assim, por exemplo, uma gripe. Uma gripe é uma doença. Uma gripe é uma doença. Se a pessoa fica gripada, tem uma gripe, ela está doente. Uma dengue, né? Então, a gripe, no caso, se a pessoa for curar, o que seria essa doença? O que seria a gripe espiritual? São os pecados leves. Os pecados leves são como uma gripe. Uma gripe é uma doença, mas é uma doença leve. Então, os pecados leves seria como a gripe espiritual. Os pecados leves seria como a gripe espiritual. E a gente precisa ser curado disso também. Mas, claro, em algum momento a gente vai ficar doente, espiritualmente também. Seja as doenças espirituais graves ou leves, como uma gripe espiritual, como pecados leves. Pecados leves que são, por exemplo, um julgamento errado que você faz de alguém, não aquele julgamento pesado de caluniar a pessoa, mas você faz um julgamento por pensamento, você fala alguma coisa que não devia falar, isso aí você talvez desentende com alguém, mas depois perdoa. Então tudo isso são pecados leves. Então seria a gripe espiritual, que a gente precisa, quando a gente ter essa gripe espiritual, a gente precisa buscar a cura, tomar o remédio espiritual, que é a palavra de Deus, que é alimentar do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia, na Santa Missa, na igreja. Amém? Então que possamos, todos nós somos doentes espirituais, seja alguns estão doentes espirituais com alguma doença espiritual grave, outras com doenças espirituais leve, porque todos os dias nós pecamos, seja de maneira leve ou grave, todo dia nós pecamos, então a gente precisa buscar a cura. E assim como uma gripe, que é uma doença leve, se ela não for tratada, se ela for ignorada, a pessoa tomar resfriado, beber coisa gelada, ela pode se tornar uma pneumonia, que é algo sério. Um pecado, uma gripe espiritual no caso, pecado leve, que é a gripe espiritual, se ela não for cuidado, se a pessoa não procurar arrependimento, se a pessoa não lutar contra aquilo, não procurar se melhorar, ela vai pecando todo dia, vai brincando com esse pecado, o pecado vai crescendo, se torna pecado grave, se torna algo grave também, se
torna uma pneumonia espiritual. Então, que possamos, meus irmãos, cuidarmos para que a gente seja curado de todas as doenças. E mesmo quando tivermos alguma doença, mesmo que seja leve, buscarmos a cura imediata para não se transformar em uma doença espiritual grave. Que Jesus nos cure, assim como Jesus fez aquela pergunta se as pessoas queriam ser curadas na época dele, ele faz essa pergunta: você quer ser curado? Então deseja a sua cura, busque o perdão de Deus, busque se reconciliar com Deus, com a igreja, e vamos também seguir o exemplo de Jesus, fazendo o bem e levando o amor de Deus para as pessoas. Jesus fez o bem, ele curou, ele libertou, ele fez o bem. E ele ainda faz o bem nos dias de hoje, que possamos buscar a cura deste Deus que nos ama e que nos faz o bem todos os dias. Vamos encerrar o vídeo. Antes vamos orar, pedindo a Deus a cura. Senhor, obrigado por esse vídeo, que ficou um pouco longo, devido a uma mensagem tão ampla que o Senhor quis que eu entregasse aos irmãos. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, nos purifique. Precisamos muito melhorarmos nossas atitudes. Para isso precisamos de cura espiritual, das doenças espirituais, tanto das doenças espirituais graves como das leves. Cura-nos, Senhor. Cura-nos. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém.